Então, como eu disse, tivemos grandes problemas na safra passada lá no Centro-Oeste, porque as chuvas chegaram atrasadas. Este ano, como é que vai ser o setembro, outubro, lá para o pessoal de cima? Bom, na minha visão, eu estou partindo do princípio, obviamente, que as águas vão se esfriar, porém não vamos ter um laninha. Depois eu explico sobre isso. Para mim, setembro, já agosto, já vai estar chovendo na média ou um pouco acima da média em algumas localidades no centro-oeste. No sul, lamentavelmente, pela previsão aqui, deve continuar chovendo em agosto e setembro. Setembro também chove acima da média, pegando aí o Goiás, Tocantins, e até mais ou menos o centro de Mato Grosso e o oeste de Mato Grosso, em particular mais em cima da Bolívia, né? Ficaria com chuvas um pouco abaixo do normal, da ordem de 20 a 30 milímetros. Como nesse período chove pouco, então, nesse aspecto, para essas regiões, o oeste do Mato Grosso, principalmente, pode estar crítico. Mas para o resto do centro-oeste, incluído aí Goiás, Tocantins e, obviamente, o sul e sudeste do Brasil, não teremos muito problema. Em outubro, deve chover bem também no Goiás e o leste do Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso passar. Então, um pouquinho para chuvas um pouco abaixo da média, mas aí já chove bem, então uma redução de 20%, 30% não vai ser crítica. Tá. E Sim. novembro e dezembro, teríamos uma redução de chuva sensível no norte do Mato Grosso, parte de Goiás, de tal forma que não é, eu diria que não é tão crítico, porque mesmo que reduza 20% a 30% em novembro, é um mês que já chove muito, né? Então, tem locais aí que chove mais de 200 milímetros, então se houver uma redução daí da ordem de 50 a 60 milímetros, não é tão crítico, ainda assim nós teríamos em média uma precipitação superior a 5 milímetros por dia, o que empata com a evapotranspiração. Em dezembro não vejo grandes problemas, de tal forma que no trimestre como um todo, de outubro a dezembro, me parece que vai estar tudo bem. Tá, a gente vai falar do Sul, mas só quero completar essas boas novas, porque por enquanto já não mostrou nada preocupante, praticamente tudo dentro da média, até mesmo acima da média de chuvas. O Matopiba, como é que vai ser, professor? Oeste da Bahia e para cima, Tocantins, lá para cima, Maranhão. Bom, a preocupação é com a Bahia, né? Principalmente o oeste da Bahia e Piauí e Maranhão, e pode ter um novembro com chuvas abaixo da média. Então, nesse caso aí, a gente recomenda que eles esperem, porque se plantarem em outubro, por exemplo, que pode chover bem, vai ser uma redução sensível em novembro, mas, de novo, a planta vai estar num estágio de desenvolvimento vegetativo, plantar em outubro, em novembro vai pegar um estágio vegetativo, não vejo grandes problemas. Aí em dezembro também teríamos chuvas normais em algumas localidades, até um pouco acima. No caso da Bahia, se faz exceção ao litoral baiano até o divisor de água da bacia de São Francisco, que pode ficar com chuvas abaixo do normal. Mas o oeste da Bahia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e o sul e o sudeste, em dezembro, não vão ter problema nenhum. Bom, enfim, para fazendo um resumo do centro-oeste para cima, para o Matopiba, boas notícias, ou seja, as chuvas começarão a chegar lá no Mato Grosso em agosto, como o senhor disse. Vamos ter chuvas até acima da média para o Goiás e
Se demorar um pouco, mas também é costume, lá para o Mato Piba, onde o pessoal começa a pensar em outubro, mas vai cortar novembro, mas as águas, o subsolo estará irrigado, né, professor? É isso aí, em geral, lá para cima, Maranhão, Piauí, o pessoal planta muitas vezes em dezembro, né? Por conta que realmente esse período de outubro e novembro não, do ponto de vista de clima em si, não chove muito. Então, a preocupação, como eu disse, é não se acelerarem, não querer se precipitar, porque realmente novembro, nessas regiões aí, do Piauí, do Maranhão e o oeste da Bahia, as chuvas podem ficar abaixo do normal. Mas depois regulariza, então tem que esperar um pouco para plantar. No caso da Bahia, volto a dizer, que sul do Piauí, deve chover acima da média em outubro, e o meu receio é que o pessoal fique estimulado a plantar e depois pegue um novembro abaixo da média. Mas, como disse, ainda existe a chance de ter a planta no estádio vegetativo em novembro, de tal forma que ela possa passar por esse período. No caso da soja, principalmente, né? E voltando para o Mato Grosso, para a gente deixar o pessoal que está ressabiadíssimo, vou lembrá-los que não serão grandes frentes, serão chuvas isoladas, pontuais, só que chove de um lado, num dia, depois, 2 dias depois, chove no outro lado. Então é só ter paciência um pouquinho que elas vão se espalhando, né, professor? Exatamente. O tipo de chuva que tem caído agora, nesses últimos anos, são essas chuvas são isoladas, muito localizadas, em que as nuvens se desenvolvem bem, praticamente, digamos, em cima de um ponto específico. E são nuvens que, em geral, têm aí um diâmetro equivalente da ordem de 10 quilômetros, crescem rapidamente e precipitam. E como eu tenho dito que o sistema de precipitação ele é aleatório, como diria assim, num dia pode chover na porteira e não chover na sede, e no outro dia chove na sede e não chove na porteira. Né? Quer dizer, são chuvas bem localizadas mesmo, então as pessoas têm que ter paciência, porque, do ponto de vista estatístico, como as chuvas são aleatórias, eventualmente, no lugar que não choveu, venha a chover. Então é isso, precisa ter paciência. Tá. Antes de falarmos do Sul novamente, vamos agora pegar aqui a nossa parte aqui de São Paulo, Sudeste, né? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais. Como é que vai ser? Eu não vejo problema nenhum para o Sul e Sudeste nesse período de julho até dezembro. Pela minha previsão, teríamos, então, chuvas acima do normal. É bem verdade que, por exemplo, você pega o Sudeste, praticamente chove muito pouco. Em julho, julho e agosto, 30, 40 milímetros. Se chover 60, é 100% acima da média. Mas não é um volume de água muito grande, mas vai ser chuvas pouco acima da média em cada uma dessas localidades. O trimestre como um todo, julho, agosto, setembro, é com chuvas acima da média no sul, sudeste, e também no período de outubro a dezembro, também ficaríamos com excesso de chuva, chuvas acima da média no sudeste e infelizmente, também no sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tá, vamos pegar São Paulo ainda e Paraná, nesse momento que nós estamos aqui nesse maio seco, será que tem alguma probabilidade de ter algumas precipitações em junho? Porque o pessoal está ficando muito preocupado, não tem água, né? Está secou, né? Paraná, São Paulo. Eu diria que ainda o período de abril, maio, junho deve ser com chuvas abaixo do normal, no sul de Minas, São Paulo, Paraná. A minha previsão também era de chuvas abaixo do normal. Agora, em maio,
para o Rio Grande do Sul, mas isso aí é algo que nós vamos discutir depois. Mas o Sul e Sudeste, de maneira geral, abril, maio e junho, deve fechar abaixo da média, porém, de julho em diante, até dezembro, não vejo grandes problemas. Pela minha previsão, na realidade, eu vejo até chuva acima da média em julho a setembro e depois de outubro a dezembro. Excelentes previsões. Agora, professor, podemos incluir nisso também o Mato Grosso do Sul? Sim, Mato Grosso do Sul também. Não há grandes problemas com o Mato Grosso do Sul. Possivelmente em setembro fica um pouco mais seco, como eu mencionei. O oeste do Mato Grosso deve ficar um pouco mais seco, chuvas abaixo da média, em setembro. Isso pode se esticar até Mato Grosso do Sul, a parte oeste do país, né? Mas depois retorna sem grandes problemas, sendo que em novembro pode haver uma redução de chuva não tão significativa no caso do Mato Grosso do Sul.